Paz e graça abençoados de Deus. Hoje, quarta-feira, temos mais uma reflexão da Palavra de Deus e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou em meu coração. Antes de ler, de orar, de falar do amor de Deus, lembrando aos irmãos o aviso que o pastor Sebastião já deu na terça-feira. No próximo domingo, às 19 horas, pontualmente, neste mesmo canal, teremos a nossa ceia. É importante que os irmãos tenham os elementos em casa, que é o pão e o suco de uva, representando o vinho. Então, às 19 horas em ponto, o pastor Sebastião vai entrar no canal e aí ele vai estar celebrando a ceia. Não se esqueça disso. Amém? Que Deus abençoe. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 5 de 2 Reis. E aqueles que gostam de acompanhar com a Bíblia em mãos, enquanto procura, quero dizer para os irmãos que estou com saudade da igreja. Muita saudade mesmo dos meus irmãos, dos meus amigos, pedindo a Deus que essa pandemia passe logo e nós possamos estar congregando. Também me alegro muito quando escuto a irmã Ilka e outros irmãos reconhecendo o trabalho que é gravar estas mensagens. E Ilka falou uma coisa muito interessante na terça-feira: a gratidão ao pastor Sebastião e a todos que estão se esforçando para tornar estes cultos possíveis. Irmã Jéssica, o grupo de louvor, André, Fábio, Diego, Adriel, Carlinhos, a minha pessoa e todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos nesse culto. Então, irmã Ilka, que Deus te abençoe, e a todos que compreendem que nós estamos nos esforçando para diariamente, ou pelo menos um dia sim, outro não, estar dando alimento espiritual aos irmãos. Que Deus abençoe. Vamos para mais um alimento espiritual. Todos já abriram aí em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, que diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do Senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma escrava, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3. Disse a escrava à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Por enquanto, até aqui, queridos irmãos. O principal personagem desta história bíblica é o general Naamã, do exército da Síria, homem de confiança do rei. Mas o principal personagem da minha história, no dia de hoje, na nossa reflexão, é a escrava de Naamã, ou a escrava da esposa de Naamã. Queridos, observa aqui o texto. A escrava vira-se para sua senhora, que é a esposa de Naamã, general da Síria,
que estava leproso, estava com uma doença que a ciência da época não curou, nenhum médico da época curou, e nenhum medicamento que porventura ele tenha tomado o curou. Mas havia uma escrava, uma filha de Deus, temente a Deus, que havia sido levada escrava em uma das guerras dos sírios contra Israel. E os sírios levaram essa escrava, que passou a ser escrava da senhora do general Naamã. Até aí todos nós conhecemos. Essa escrava, que provavelmente perdeu seus pais, que provavelmente perdeu seus irmãos na guerra, que estava longe de sua cidade, que tinha motivos, como era de costume, para estar irritada com os seus senhores, para detestar a vida que levava, para se revoltar contra a sua senhora e contra o seu senhor. E no mínimo, vendo o seu senhor leproso, ela diria no seu coração: eu quero que ele morra. Não é verdade, irmãos? Não é assim que é o ser humano? Mas essa escrava, que o texto não diz a sua idade e nem o seu nome, mas era filha de Deus, era da origem do povo de Israel e era alguém que conhecia o amor e a misericórdia de Deus. O texto diz que essa escrava tem amor e compaixão do seu Senhor. Pela sua atitude, o texto está dizendo isso. Ela tem a atitude de chegar para a sua senhora, de ter a ousadia de dizer à sua senhora: se o meu Senhor procurar os profetas de Israel, ele seria restaurado da sua enfermidade. Queridos, eu quero dizer algumas coisas de forma introdutória e ler alguns textos da palavra, e você pode só ouvir ou acompanhar. Primeiro, eu sempre digo nas minhas pregações que não há evangelho divorciado das Escrituras, ou seja, não há um evangelho separado da palavra de Deus. O evangelho tem que ser a palavra de Deus, tem que ser os livros bíblicos. Mas eu também posso dizer hoje, pela primeira vez, que não existe evangelho divorciado do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, e quem está falando aí é o apóstolo Paulo. A partir do verso 1 ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. João 3, no verso 16, o próprio Deus nos dá um grande exemplo de amor. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que o Evangelho é pautado com amor? Percebe que se não houver amor, segundo Paulo, nada disso que eu estou fazendo aqui hoje tem valor? Se eu não amar o meu irmão, se eu não amar com atitudes e com ações, nada do que eu pregar no dia de hoje terá valor. Perceba que Marcos, no capítulo 12, do verso 29 ao 31, o Senhor nos dá dois principais mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É preciso amar os meus irmãos, como eu amo aos meus filhos, como você ama aos seus filhos, como você ama a sua esposa, como você ama o seu esposo, como você ama os seus pais. Eu tenho que ter amor, misericórdia e compaixão do meu semelhante. É preciso ter esse sentimento para depois eu dizer que amo a Deus. É preciso, em 1 João, capítulo 2, no versículo 4, diz que aquele que diz que ama e não guarda os mandamentos, não está falando a verdade. Aquele que diz que ama a Deus, ao Senhor, e não faz a vontade de Deus, não está falando a verdade. Eu me deparo com muitos amigos, irmãos, até de sangue, que muitas vezes eles dizem que amam a Deus como eu amo. Ah, Deus está no meu coração. Eu amo a Deus, mas não faz a vontade de Deus. E me permita lhe dizer, querido, é a Bíblia que está dizendo, é o Evangelho que está falando. 1 João, a carta em 1 João, no capítulo 2, diz que aquele que diz tais palavras, que ama a Deus e não faz a vontade dele, não está falando a verdade. É impossível alguém amar a Deus e se prostituir. É impossível alguém amar a Deus e estar vivendo nas drogas. É impossível alguém amar a Deus e viver uma vida completamente diferente daquela que Deus nos apresenta. A escrava de Naamã não tinha nenhuma expectativa de vida. Era alguém que tinha motivos para viver murmurando. Às vezes você que está em sua casa, você tem tudo e ainda reclama da vida, ainda murmura. E quando você tem a oportunidade de abençoar aquele que você não gosta, quer um parente, quer um vizinho, quer seja um parente, quer seja um vizinho, quer seja um amigo de trabalho, você tem a chave da bênção na mão, você tem a oportunidade de ser bênção na vida daquela pessoa, mas você escolhe não abençoar porque não tem empatia com aquela pessoa, ou porque aquela pessoa um dia te fez algum mal. A escrava tinha motivos para detestar a sua senhora, detestar o povo sírio e detestar o seu senhor. Mas no momento que ela teve a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, ao invés de amaldiçoar, ela escolheu abençoar. Ela sugere para sua senhora em ver o seu senhor curado. Sugere para sua senhora que falasse com o seu senhor, para que ele vá até a cidade de Israel, para que ele vá até o profeta e lá ele tenha um encontro com o profeta e ele possa ser apresentado a cura. Que coisa maravilhosa. Eu te faço uma pergunta. Você tem falado do amor de Deus ou sugerido o amor de Deus para aqueles que você não gosta? Para aqueles que você não tem nenhuma empatia? Para aqueles que apresentam não amar você com atitudes, comportamento, com um olhar, mas mesmo assim você tem dado a outra face, e mesmo assim você tem amado essas pessoas e apresentado o Evangelho? Cristo nos ensinou assim. Jesus Cristo nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se alguém bater em uma face nossa, que possamos entregar a outra. É difícil, né, Manuel? É difícil para mim também. Mas se não houver amor nas minhas atitudes, nada vale o que eu prego hoje aqui. 1 João, no capítulo 4,
O verso 20 diz: se alguém afirma, eu amo a Deus, e odeia ao seu irmão, também está mentindo. Mente aquele que diz que ama a Deus e não faz a sua vontade, 1 João 2, verso 4, e mente aquele que diz que ama a Deus, 1 João capítulo 4, verso 20, mas odeia o seu irmão. Quando alguém diz, olha, traz o teu filho, traz o teu cunhado. Não, meu cunhado não, ali eu não quero conversa, ali eu não quero graça. Eu quero dar uma afirmativa a você, queridos, para os que eu conheço e os que eu não conheço. Eu conheço pessoas que aparentam amar a Deus, pessoas que se vestem como crentes, falam como crentes, cantam como homens e mulheres de Deus, congregam como homens e mulheres de Deus. Na igreja, ele é uma bênção, ela é uma bênção, mas é incapaz de perdoar o seu filho, é incapaz de perdoar o seu ex-marido, é incapaz de perdoar o seu ex-esposo, é incapaz de perdoar o seu vizinho, é incapaz de perdoar a sua filha, é incapaz de perdoar o seu pai, que um dia lhe abandonou, é incapaz de perdoar a sua mãe que lhe gerou, mas não lhe criou. Eu quero voltar a dizer para você, se você diz que ama a Deus e é incapaz de fazer essas coisas, você não está falando a verdade. Você está honrando a Deus com os lábios, mas o seu coração está distante dele. Não são palavras minhas, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Como alguém pode amar a Deus que não vê e não amar ao irmão que vê? É incrível isso, né, irmãos? Como eu digo que amo a Deus, que eu não vejo Deus, mas sou incapaz de amar alguém que eu vejo diariamente, mas porque me fez um mal, me causou uma dor, uma mágoa, eu não consigo perdoar. Deus está te dando uma oportunidade no dia de hoje de perdoar aquele que um dia te fez mal. Eu já vivi essas coisas, irmãos. Em algum momento alguém me ofendeu e por algum tempo eu também fiquei assim como você. Mas o Evangelho chegou no meu coração. O Espírito Santo me convenceu que eu teria que pedir perdão, que eu precisava perdoar. E assim eu fiz. E isso me dá autoridade para falar contigo no dia de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. É necessário que você perdoe. Já que você não está podendo ir até a casa da pessoa, liga para ela. Manda um WhatsApp. Mas faz alguma coisa para que Deus possa ver essa tua boa ação. Para que você possa se enquadrar no que diz a palavra de Deus. Que você possa amar agora a Deus que você não vê e amar também ao irmão que você vê e convive. Louvado seja o nome de Jesus. Ora, se alguém faz essas coisas, ela ainda não compreendeu o Evangelho. Se alguém segue o Evangelho sem amar o seu próximo ou ao seu irmão, você não entendeu o Evangelho. Você nos dias de hoje pode até estar fazendo caridade ou abençoando alguém. Pode até ter deixado a sua casa para ir abençoar alguém. Ou depositou o dinheiro para alguém. Ou levou mantimentos para alguém. Mas se você não ama uma outra pessoa que te fez mal, de nada disso vale. 1 Coríntios diz que o amor, 1 Coríntios 13, diz que o amor é paciente, que o amor ele ama o próximo, que o amor ele é capaz de perdoar.
Aquele que ama não guarda rancor. Aquele que ama, ele não está preocupado com o passado. Faça o bem sem olhar a quem. Queridos, Efésios, no capítulo 4, versos 26, o apóstolo vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Aí você pode dizer assim: mas Emanuel, você está me pedindo para perdoar alguém que me fez muito mal. Eu quero dizer para você, mesmo se alguém te fez muito mal, você era inimigo de Deus, você era inimigo do Evangelho, você andava por caminhos tortuosos que desagradava a Deus. Você era um fruto do pecado que não tinha se reconciliado com Deus. Mas o dia que você foi impactado com o Evangelho, no dia que você foi convencido pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, quando alguém apresentou o Evangelho a você, a Bíblia diz que você tornou-se nova criatura. E nova criatura, ela fica irada, mas ela não peca. Ela tem raiva, mas ela não guarda rancor. Ela não permite que o sol venha se impor, que o sol venha se pôr sobre a sua ira. A recomendação bíblica é que não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. E você que já tem permitido que muitos sols tenham se colocado, o sol tem se pôr, o sol tem aparecido diariamente para você, dia após dia, mas você não tem sido capaz de perdoar, nem de reconhecer os seus erros. Ainda está em tempo de fazer. Não permita que o sol venha se pôr depois que você ouvir essa palavra. Não deixe que dure mais 24 horas sem você perdoar, sem você pedir perdão. Alguém que porventura te pediu perdão e você não perdoou, volte atrás. Siga a exemplo da escrava de Naamã, que ela não apenas perdoou, porque a sua atitude demonstra que não havia ira sobre os seus senhores, mas ela tomou uma ação, e eu quero partir agora para a nossa conclusão. Ela toma uma ação, que essa ação gera salvação. A Bíblia diz, em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1, que depois da escrava ter falado com a sua senhora, que sugeriu ao seu marido que fosse até Israel falar com o profeta Eliseu. Eliseu está diante daquele homem. Eliseu sabe que aquele homem é do exército sírio. Eliseu sabe quem é aquele homem, pois ele havia se apresentado, pois ele manda pelo moço de Eliseu dizer quem ele é e que ele está lá fora. Mas Eliseu também não guardou nenhuma ira dos sírios, porque levou o seu povo, seus irmãos, os seus parentes como escravos. Mas Eliseu simplesmente manda que aquele homem dê 7 mergulhos no Rio Jordão. E aquele homem, ouvindo aquelas palavras, fica irritado, porque ele conhecia e sabia que o Rio Jordão era um rio sujo, comparado com os rios que ele tinha na Síria. Mas mesmo assim, aquele homem ainda irritado, um dos seus servos, que o chama de pai, diz: meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo mais difícil, o senhor não havia feito. E aquele homem quebra toda a sua arrogância, quebra todo o seu orgulho,
e vai até o rio Jordão. E assim como determinou o profeta Eliseu, porque o profeta era a boca de Deus, aquele homem mergulha no rio, e 7 mergulhos torna ele curado. Louvado seja o nome de Jesus. A sua arrogância é quebrada ali, o seu orgulho, Deus quebrou o orgulho de Naamã através das palavras do profeta Eliseu. E aquele homem agora sai curado do rio Jordão e volta para agradecer ao profeta Eliseu. E oferece presentes ao profeta, mas o profeta se recusa os seus presentes. E o profeta o abençoa. Mas eu quero agora dar um salto, pulando a história de Geazi, já dando um salto para o verso 17. A Bíblia diz, e eu vou ler aqui com você para concluir. No verso 17 do capítulo 5 de 2 Reis, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerei sacrifícios ou holocaustos a outros deuses, senão ao teu Deus, ao teu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, a atitude da escrava de Naamã não só trouxe salvação a Naamã, ou melhor, não só trouxe cura a Naamã, mas também trouxe salvação. Aquele homem agora estava liberto e reconhecendo que o Senhor de Israel também agora era seu Senhor. Eu quero concluir dizendo para você: perdoe, porque se você perdoar, se você oferecer perdão, se você pedir perdão, o seu testemunho nesse perdão pode salvar pessoas na tua família, pode salvar aqueles que vão ver quão grande foi a tua atitude. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa estar entrando com salvação na tua casa, na tua família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer por esta reflexão. Eu quero agora que na autoridade do nome de Jesus, repreender na vida dos meus irmãos, especialmente daqueles que precisam liberar perdão, daqueles que precisam ser perdoado e pedir perdão. Que o Senhor entre com providência, que o Senhor convença essas pessoas que a sua bênção, que é o seu milagre, assim como foi na vida de Naamã, está nesse perdão. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Lembre-se, o teu milagre está no teu perdão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.